Muito bem, 16 de janeiro de 2022, né? Nesse domingo, primeiro dia de uma nova semana, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10. Queria convidar você, se puder, a ficar de pé, para que nós possamos ler a palavra de Deus. Se você não pode, permaneça sentado. Eu adianto que a leitura é um pouquinho longa. Se, na medida em que eu ler, você precisar se assentar, fique à vontade, tá bom? Estamos em casa aqui, e nós vamos ler, agora à noite, a partir do versículo 9, já vai nos ajudar a compreender o contexto. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, e era cerca de meio-dia, e ele estava com fome. E enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes, e então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão, e eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo, levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram, por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça a sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite, e no dia seguinte foi com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte, e Cornélio os esperava, e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostou-se diante dele, adorando. Mas Pedro levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os 2 conversaram e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse: vocês sabem que as nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora, digam por que vocês mandaram me buscar. Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa, por volta desse mesmo horário, às 3 da tarde. E de repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim, e ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora, envie mensageiros a Jope, mande buscar Simão, também conhecido, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim, mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus, para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos.
Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos as suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte, testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Vamos orar um instantezinho. Deus nosso Pai, obrigado porque hoje à noite nós pudemos fazer essa leitura tão preciosa da Tua Palavra, e pedimos que agora essa palavra seja aplicada na nossa vida em favor de todas as gentes e para a glória do nome do Senhor. Oramos no nome que é sobre todo o nome do Senhor Jesus Cristo, e como igreja aqui desde as casas vamos dizer juntos, amém, amém e amém. Queira sentar-se por favor. Nós não devemos ficar imaginando que foi só quando Jesus deu a ordem: vocês devem sair pelo mundo e fazer discípulos meus, e devem batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês devem ensiná-los a obedecer todas as coisas que comigo vocês têm aprendido. Nós não devemos imaginar que a participação do povo de Deus na obra de Deus começou apenas quando essa ordem foi dada por Jesus. Isso vem bem antes. Na verdade, quando o nosso pai Abrão foi chamado, ele não conhecia o Senhor, mas quando Deus falou com ele, parou para dar ouvidos, e assim, sensível à voz de Deus, se rendeu ao projeto que Deus tinha a partir dele em favor de todas as gentes. Tanto que ele escutou o seguinte: através de você e da sua geração, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus pôs Abraão e o povo que ele geraria já em movimento. E durante um bom tempo, esse povo, ele se mostrou assim, engajado, funcionando como Deus queria. E isso surtiu efeito na história deles mesmo. Muito tempo depois, quando Moisés, liderando o povo para fora do Egito, ali no capítulo 12, o versículo 38 do Êxodo, conta para a gente uma coisa interessantíssima, de que junto com os israelitas que saíam do Egito, havia uma mistura de muitos outros que não eram israelitas. Então perceba como o impacto da presença do que Deus estava fazendo em favor de Israel, ainda no Egito, mexeu com muita gente que, não sendo israelita, decidiu acompanhar aquele povo por causa do Deus que eles serviam. E outros tantos exemplos que vêm depois, da prostituta Raabe em Jericó, na tomada, quando Josué liderou o povo na entrada da terra prometida. E nós vamos lembrar, depois já no tempo dos juízes, de Ruth, a Moabita, nós vamos lembrar no tempo já dos reis, de Naamã, aquele general sírio. Todos esses que não tinham sangue israelita, eram gente de fora, de outras raças,
foram acolhidas nos braços deste Deus, porque foram alcançados pela mensagem. De alguma forma, cada um desses que eu citei aqui, foi alcançado pela mensagem da palavra de Deus, pela missão de Deus presente na história dos seus. Mas com o tempo, esse mesmo Israel se fechou para esta ideia missionária e, ao invés de prosseguir como Deus lhes pediu para fazerem, o que fizeram mesmo foi estruturar uma religiosidade cheia de cerimônias e cheia de ritualismo. Aqui é claro que eu estou condensando e sintetizando demais, a coisa não é tão simples assim, mas eles olharam para Deus como se Deus fosse uma propriedade exclusiva deles. É exatamente o contrário. Quem é povo de Deus é que é propriedade exclusiva de Deus, é diferente. Então, quando Jesus vem para morrer por mim, e morrer por você, e morrer por toda a humanidade, quando Jesus ressuscita, ele deixa essa tarefa como que restabelecendo esse caminho missionário para todo mundo que anda com Deus, para todo mundo que decidir ser discípulo dele. Esse bastão Jesus passou para mim, esse bastão da missão Jesus passou para você, e é exatamente por conta disso que nós fizemos a leitura aqui do capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Essa história ela tem a ver comigo e tem a ver com você, então preste atenção, porque a gente passa rápido por isso, mas a lição é preciosa. O Simão Pedro, ele estava na casa de um outro xará seu, Simão, que trabalhava com couro e tal, e você já sabe, ele teve uma visão, e desceu um lençol nessa visão, e nesse lençol desceu assim o zoológico inteiro. Diz aqui o texto, conforme a gente já leu, que aquele lençol, ele desceu e tinha ali toda a sorte de animais, répteis e aves, o versículo de número 12, e uma ordem: mate e coma. E aí a gente sabe, sem entrar no detalhe, que por um cuidado de Deus em relação ao contato do seu povo com outras gentes em todo o tempo passado, Deus lhes deu assim algumas regras sobre alimentação, etc. e tal. Então Pedro, ele tem razão na resposta que ele vai dar, mas a resposta que ele vai dar tem a cara da gente, né? Deus disse assim: mate e coma, e a resposta de Pedro vai ser: não, Senhor. Não tem a nossa cara, né? De maneira alguma, Senhor. Como a gente é bom de dizer não para Deus, né? Mas na verdade o Senhor insiste com ele, conforme nós já lemos aqui, e ele então vai entender, vai alcançar o que é que Deus na verdade estava tentando fazer com ele. E o que Deus estava tentando fazer com Pedro é algo que também precisa acontecer comigo e com você. Deus estava mudando a mentalidade de Pedro, alargando os horizontes do seu olhar, fazendo com que ele enxergasse mais do que ele estava enxergando até aquele momento. Porque pense, né, que desconfortável foi para Pedro receber esta ordem assim do Senhor: mate e coma. A resposta dele, conforme eu já enfatizei aqui, mas não custa, né, a gente assim repetir, versículo 14, ele diz assim: eu jamais comi alguma coisa considerada impura. Que desconfortável para ele foi receber esta ordem, e Deus precisou esclarecer: Pedro, você tem que entender que eu estou querendo conduzir você agora de uma forma diferente, eu estou ajudando você a ampliar os seus horizontes, eu quero agir de uma maneira diferente agora na sua vida, através da sua vida, eu preciso mudar a sua mentalidade, eu preciso mudar a sua perspectiva.
Então, uma coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos, nessa nossa caminhada espiritual, nessa nossa jornada de fé, nesse nosso dia a dia, onde nós entendemos já que nós servimos a Deus em cada momento da nossa vida, estarmos abertos para estes movimentos de Deus na nossa vida, de ampliação dos nossos horizontes, de mudança da nossa mentalidade, de mudança da nossa expectativa, para nós enxergarmos como Deus quer que nós enxerguemos as pessoas com quem nós convivemos. Esse é o grande objetivo, de que nós não estejamos assim com qualquer dificuldade de ir ao encontro de quem quer que seja em nome de Jesus, como embaixadores em nome de Jesus, como povo missionário que eu e você somos. Diga para quem está ao seu lado assim: Ele está falando com você. Mas agora vamos fazer um exercício mais pessoal, né? Agora, diz para quem está ao seu lado assim: Ele falou que está falando comigo mesmo. Ele falou que está falando comigo. Então, é com você, é com cada um de nós que está aqui, você que está desde a sua casa agora ou quando você estiver. Então é muito importante nós percebermos que o Senhor está trabalhando com Pedro para ajustar uma coisa que ainda não cabia na cabeça dele. Quando ele chegou na casa lá do Cornélio, conforme nós já lemos aqui, ele vai inclusive dizer isso para o Cornélio e para todo mundo que Cornélio tinha convidado para estar ali, para ouvir Pedro dizer o que ele tinha para dizer. Ele vai falar o seguinte: vocês sabem muito bem que alguém como eu, judeu, de maneira alguma poderia entrar numa casa como a de vocês, gentílicos, muito menos associar-me a qualquer de vocês. Tem uma regra que nos impede de fazer isso. Então, Deus está dizendo para Pedro o seguinte: essa regra já deixou de existir faz tempo. Mudança de mentalidade, mudança de perspectiva. Quantos embaraços nós colocamos? Fala sério, faz a listinha dos seus. Quanta dificuldade a gente vê para ir ao encontro de alguém, para acolher alguém, para falar com alguém, para nós nos dispormos de sermos uma bênção de Deus, nas mãos de Deus em favor de pessoas, por diversos motivos. Desde aquela ideia assim: eu não vou com a cara dessa pessoa, porque essa pessoa isso, porque essa pessoa aquilo. Você tem assim pedras nas mãos para você desferir contra essas pessoas. Se você pudesse, você desferiria. E por quê? Porque tem históricos, porque tem passado, porque tem incidentes, porque tem contextos. E às vezes é porque a gente não está disposto mesmo. Deus, Ele está fazendo aqui um trabalho que envolve o apóstolo Pedro em favor desse homem chamado Cornélio. O cara tinha tudo para ser do tipo perigoso. A palavra de Deus diz para a gente no comecinho aqui do capítulo 10, versículo 1, que a gente não leu ainda, que lá em Cesareia, uma daquelas cidades, teve diversas Cesareias, tá? Uma daquelas cidades que você já percebeu, levou o nome do César, é cidade construída para honrar o imperador. Estão comigo? E ali naquela cidade tinha esse tal de Cornélio. Ele era nada menos do que um oficial do exército romano, capital do regimento italiano. Olha só que coisa, dá até medo assim só de escutar isso, pensando naqueles tempos. Ele representava o poder, ele representava toda a possibilidade de, numa contrariedade de quem quer que seja contra o governo, dessa pessoa ser presa, dessa pessoa ser levada, portanto, para a cadeia, dessa pessoa passar por um tribunal e sofrer as consequências do que significa se opor a Roma, se opor ao governo. Então Cornélio, ele é alguém para quem Deus está enviando o apóstolo Pedro. E o Cornélio, ele teve uma experiência com Deus. Diz aqui a palavra, não é? Quando os homens chegaram na casa de Pedro, a gente já leu, e esse textozinho que a gente não leu aqui, versículo de número 2, ele era um homem devoto, temente a Deus, toda a sua família era assim também.
ele dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Que tipo de gente é essa? Um oficial romano, capitão do regimento italiano, não é judeu, não é israelita, portanto, ele é romano, ele é gentílico, ele é, por assim dizer, pagão. Como assim temente a Deus? E aí a gente descobre, pessoal, e a gente tem que parar para prestar atenção nisso, que assim, Deus, Ele sabe o caminho do coração de cada pessoa que já viveu neste mundo, de cada pessoa que está viva aqui neste mundo, e de cada pessoa que ainda vai nascer nesse mundo. Essa fome de Deus, mais hora menos hora, acontece na vida das pessoas, e aconteceu em Cornélio. Porque se tinha uma coisa que um italiano não tinha problema algum, é de falta de religião. Os romanos tinham deuses os mais diversos, deuses especialistas em tudo que você possa pensar e imaginar. Então, Cornélio não tinha uma crise de fé por falta de um Deus para seguir, para servir, no qual acreditar, mas aqueles que estavam disponíveis não estavam resolvendo o problema dele. A gente pode especular, e eu acho que não é ruim fazer isso, que ao olhar para o Deus do povo de Israel, para o Deus dos judeus, que eram servos de Roma, né? Uma colônia romana, cidade importante como de Jerusalém, era um povo notado, percebido, estava ali. Não é da gente, fiquem comigo, não é da gente deixar de levar em conta que ele observou que quando aquele Deus liberava a sua orientação para aquele povo, e quando aquele povo observava a recomendação daquele Deus, a vida daquele povo era uma vida diferenciada, no cuidado mútuo, na ética, no comportamento, na moralidade. Então ele disse, isso a gente quer para a nossa vida. Então esse Deus a quem eles servem tem uma boa palavra para a vida da gente, e dessa maneira ele se tornou alguém que se apegou ao Deus dos judeus. Mas o que é que ele não queria? E é provável que fosse assim mesmo, quando ele olhava por outro lado, de que aquele mesmo povo tinha uma religião fechada, de cabeça pequena, cheia de ritos, cheia de cerimônia, cheia de regra. Ele disse, esse negócio a gente não quer, isso não, mas o Deus que eles servem, a palavra desse Deus, isso nos interessa. E isso moveu o coração dele, como a gente leu aqui, o coração de toda a sua família. Ele era devoto, temente, bem como os de sua família. Ele fazia orações, e note, ele não tinha nenhum problema para colocar a mão no bolso e demonstrar generosidade, ele dava esmolas. Percebeu? Quando uma pessoa ela entende, ela se rende. Aqui está Cornélio, prazer em te conhecer. Deus está fazendo um link na história, Pedro, Cornélio, e Deus está pegando esse link, está disponibilizando para você clicar e abrir, e para que a nossa mentalidade também seja mudada. Nós precisamos de mudança de mentalidade também. Nós precisamos experimentar isso que Pedro está experimentando, porque aí o que vai acontecer é que nós vamos entender o seguinte, gente, que agora no caminho de Pedro está exatamente um oficial romano, é um gentil, é o primeiro gentil que Pedro vai ter a oportunidade de evangelizar. Até aqui, Pedro se ocupou dos da sua comunidade, Pedro se ocupou dos de Israel, Pedro se ocupou daqueles que antes ao seu lado compartilhavam da fé judaica, mas agora Deus quer fazer diferente. Deus está ampliando os horizontes do alcance do apostolado de Pedro, da ação missionária de Pedro, e está dizendo, na direção de Cesareia, é na casa de um oficial italiano que eu quero que você vá, ô Pedro. E ele foi. E é importante que a gente
perceba que Deus, Ele está preparando Cornélios para que os Pedros possam ir ao seu encontro. Então o problema não está em preparar Cornélios para ouvirem a palavra, o problema está em convencer os Pedros a fazerem o que Deus está falando para fazer. Você está entendendo? Que se porventura qualquer de nós aqui diz assim, eu sou Pedro antes da mudança de mentalidade, então, está na hora de clicar no link, está na hora aí de você se abrir para aquilo que Deus quer reformatar, para o download que Deus quer que você baixe aí, para acontecer em você, entendeu? Deu para entender o que é que o Senhor está tentando fazer com a gente aqui? Certo? É uma espécie assim de matrix celestial que está acontecendo aqui. Abre aí, você vai ver, faz o download, o negócio vai acontecer na sua vida, meu querido, porque a gente tem que entender assim, esse negócio de fazer missão, esse negócio de missionário, não é para essa turminha da EMA que passou por aqui ontem, que a gente acabou não conhecendo, coisa para eles lá, não, isso é coisa para cada um de nós. Então você vai dizer assim, para quem está do seu lado, ele está falando comigo de novo, ele está falando comigo, fala aí, fala, Angela, ele está falando comigo de novo, é comigo que ele está falando. Você falou aí para Hilda, Sebastião? Então fale agora, eu quero ver você falar para ele. Ele está falando comigo. Não, é comigo, Sebastião, é comigo, Está vendo como Pedro, quando falou, não, o Senhor tem a cara da gente, aí ó, homem de Cristina aí, demorou para obedecer. Te amo, viu, querido? Então, meus amados, tem algo acontecendo, quando a gente faz a leitura aqui do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando a gente percebe esse movimento de Deus em direção a Cornélio, mas que passa pela vida da igreja. Eu estava dizendo que, portanto, essa coisa de ser missionário, não é um culto missionário, de vez em quando a gente faz culto missionário, daí a gente concentra tudo que a gente pode para falar sobre missão, isso é bom, tem que ter, mas meu amado, se você ainda não entendeu, cada um de nós, na medida em que encontrou com Jesus, já foi comissionado, já foi investido de autoridade, já foi chamado e já foi enviado, e cada vez que a gente vem para ser igreja na comunidade dos nossos encontros, a gente tem que sair daqui levando algo mais que a gente alcançou, que a gente conquistou, que a gente recebeu na palavra, no entendimento, na compreensão, que nos mobilize para a gente ir ao encontro das pessoas, como Pedro foi ao encontro de Cornélio, porque eu repito, os Cornélios estão por aí preparados por Deus, e os Pedros estão aqui sendo comissionados e enviados por Deus em direção dos Cornélios. Quantos Pedros tem aqui estão entendendo a palavra dessa noite? Você está entendendo? E você que está em casa, está entendendo essa palavra? Então, meus queridos, nós precisamos nos render a esse movimento. Você prestou atenção que o Cornélio, quando ele percebeu que algo da parte de Deus, Jussara, seria dito para ele, o que ele fez? Diz o texto que o Cornélio, ele convidou muita gente para ir na casa dele para ouvir o Pedro. Deu para perceber? Deus não só prepara Cornélios, como faz com que esses Cornélios que Deus está preparando para ouvirem a palavra de Deus, sejam instrumentos nas mãos de Deus para muitas outras pessoas, gente da família, gente do trabalho, gente da convivência, poderem conhecer Jesus também. E Deus faz tudo tão direitinho, Renato, que Deus preparou Cornélio, dando uma visão, mandou um anjo para falar com ele, mas o que é que o anjo não fez? O anjo não anunciou Jesus. Por quê? Porque essa coisa de anunciar Jesus é tarefa do Pedro, porque anunciar de Jesus é minha tarefa,
porque anunciar Jesus é você quem tem que fazer. Deus prepara Cornélio, e Deus trabalha para preparar Cornélio como somente Ele pode, mas Deus não faz o que a gente é que tem que fazer, porque para isso nós somos chamados. Essa é a nossa razão de ser, essa é a nossa razão de existir, essa é a nossa missão, realizar a obra que Deus está trabalhando para que nós possamos fazer. Então é preciso mudar a mentalidade para viver a prioridade, e aquilo que a gente diz é prioridade, que a gente estabelece, precisa ser apenas ferramenta nas mãos de Deus, para a prioridade que Deus já estabeleceu. Você é a igreja de Jesus? Quantos são a igreja de Jesus aqui? Você é a igreja de Jesus, você que está na sua casa. Então a prioridade de Deus, para mim e para você, é fazer discípulos, é viver para fazer discípulos. Por isso que eu construí o tema dessa mensagem desta forma: mudar a mentalidade para viver a prioridade, porque tem que ser de forma consciente, porque tem que ser de forma intencional, e funcionou, gente, funcionou. Pedro entrou na casa, pregou a palavra para Cornélio, para todo mundo que era convidado seu. Essas pessoas ouviram a palavra, creram, o Espírito Santo foi derramado, preste atenção, o Espírito Santo foi derramado. Isso foi bom, porque quem estava com Pedro teve a oportunidade também de ter a sua mentalidade transformada, porque eles eram todos judeus. Preste atenção, o texto diz que outros judeus foram com Pedro. Não é só Pedro que precisa ter a sua mentalidade transformada para acolher outras pessoas como parte do projeto de Deus. Esses homens também precisavam ter essa mesma experiência. Você está entendendo? Quando você se abre para essa mudança de mentalidade na sua vida, as pessoas que são igreja com você, as pessoas que são da sua família, as pessoas que são do seu círculo de convivência e de influência, você traz essas pessoas junto com você, porque se você já entendeu, você influencia essas pessoas e fala assim: olha, Deus está apontando para uma nova maneira de a gente funcionar, e a gente está lá ainda no século XVIII como igreja, mas o Senhor já está pensando lá na frente, então Deus já me abriu a consciência. Posso ajudar você a abrir a sua também? Então, ao invés, gente, da gente ficar com coisinha que atravanca, que trava, que embaça, e que a gente fala assim: não, porque se não for do jeito que sempre foi feito, a gente não faz. A gente tem que se abrir para a gente entender o que é que Deus, afinal de contas, está tentando fazer de novo, de diferente, usando a sua mesmíssima palavra, mas nos fazendo ir ao encontro dos Cornélios que Ele está preparando. Onde estão os Cornélios que você não está enxergando? Quem são os Cornélios que você agora está entendendo? É verdade, Deus já preparou o Cornélio, ele tem nome, eu sei onde ele está, eu sei onde ele mora, mas eu é que não me organizei ainda para ir ao encontro dele. Eu não quis, vai dar trabalho, vai me custar isso, vai me custar aquilo, eu não sei se eu estou disposto. Então hoje, você está escutando esta palavra para você sair daqui nessa responsabilidade de prestar atenção no seguinte: quais são os Cornélios que fazem parte dos meus círculos de relacionamento? Quais são os Cornélios para onde Deus quer me enviar, e pedir isso com coragem? Deus, por seu Espírito, abre os meus olhos para que no meu dia a dia eu enxergue os Cornélios que o Senhor está preparando, para que eu possa ir ao encontro deles e ser um mensageiro da tua palavra na vida deles, na vida deles. Nessa quarta-feira, eu estou convidando você que é líder das Déboras, convocando, eu estou convidando aí os irmãos. Eu sei que o Elcio trabalha, mas a Nilza consegue dar uma chegadinha, a gente ajuda até com a carona, Nilza. Convidando os irmãos, convidando as irmãs, que disseram para a gente, estão dizendo assim: pastor, este ano 2022,
pode contar comigo para que nós possamos formar esses pequenos grupos. Gente, tem um pessoal levando a sério aí. Tem gente aqui de casa que já contactou, já montou 2 pequenos grupos, já está se conectando com essas pessoas, já está fazendo projeto de oração com essas pessoas, já está nos bastidores trabalhando, já está na expectativa. Eu, os pastores, nós vamos formatar os estudos, os encontros, mas a mobilização do trabalho vai acontecer a partir de você. Quantos Cornélios não serão alcançados através do seu pequeno grupo? Por isso ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode ficar de fora. Pastor, eu não levo jeito para esse negócio de liderar, mas nem todo mundo se coloca nessa posição mesmo. Mas você pode se colocar na posição de fazer parte de um pequeno grupo, e de você dizer, descobri um Cornélio, mas não sei como alcançar. Mas você vai ter todos esses do seu pequeno grupo que vão grudar com você, que vão orar com você, que vão ajudar você na estratégia, que vão favorecer. E através desse pessoal com quem você vai se conectar no seu pequeno grupo, vocês vão alcançar esse Cornélio, vão alcançar a família desse Cornélio. Quem segura a obra de Deus quando tem Pedros dispostos a ir? Eu pergunto, quem que pode? Não pode, gente. Então hoje, eu quero convidar você a dar uma resposta ao que nós estamos aqui declarando da parte do Senhor. Responda isso, como é que você encara isso? Como é que você enxerga isso? Você está disposto a gastar do seu tempo, a gastar a sua vida para anunciar Jesus para os Cornélios que Deus tem preparado? Essa é a resposta que eu espero de vocês. Quarta-feira, se você quiser colocar aqui para a gente um minutinho, que eu esqueci na hora dos recados, mas fica dentro da palavra, está tudo certo, está tudo bem, serve do mesmo jeito. Quarta-feira, treinamento para a liderança de pequenos grupos e Déboras, entendendo a missão para vivenciar o que Deus pôs nas nossas mãos. Então, não deixe de vir. E todos, mesmo não sendo líderes dos pequenos grupos, se você está me ouvindo aqui, você está dizendo, pastor, posso vir? Eu vou apenas participar de um pequeno grupo, mas eu quero vir aprender. É claro que você pode. É claro que você pode, está aberto para todo mundo chegar, tá bom? Venha, porque é um primeiro passo de base teórica para a gente começar assim a ajudá-los a funcionarem bem durante o ano de 2022. E já se prepare, porque no dia 24, segunda-feira, tem mais um treinamento como esse. Tem que aproveitar janeiro, que a gente ainda está chegando para o ano, né, Ângela? E vamos aqui nos unir, e essa é a parte que eu pessoalmente quero me dedicar a construir com vocês. Vamos em direção dos Cornélios, irmãos? Sim ou não? Quantos estão dispostos? Então fique de pé, por gentileza. Vamos orar e vamos consagrar as nossas vidas a essa santa tarefa. Você desde a sua casa também, coloque-se diante de Deus, irmãos. É o momento final agora, é o momento da oração, mas o culto não terminou ainda. Então, não se perca nesse momento, porque agora é o momento da sua resposta, e Deus quer usar você, cada um de vocês. Sim, você pode ser sim um instrumento nas mãos de Deus, não duvide disso. Não é hora para dar ouvidos a qualquer outra voz na sua vida, não é. Agora é hora de dizer, se o Senhor disse que é comigo, é porque Ele está falando sério, é com você, creia nisso, é Deus investindo em você e contando com você. Deus, nosso amado Pai, hoje à noite, neste tempo de celebração, nós nos abrimos para ouvir a Tua voz e para atender ao Seu chamamento, e queremos, assim como Pedro, ter a nossa mentalidade transformada, para, ó Deus, vivermos a prioridade do Senhor, e irmos ao encontro dos Cornélios que o Senhor já tem preparado, onde quer que eles estejam, sejam eles quem eles forem, e o Teu povo que está aqui reunido hoje à noite, assim como os que vieram pela manhã, os que se conectaram neste domingo,
aqueles que se conectarão, ó Pai, em algum momento na semana ou no tempo, que cada um, Senhor, seja mobilizado pelo Senhor, no poder do Teu Espírito, para que nós possamos juntos, como igreja, ó Deus, alcançarmos pela pregação do Evangelho, tantos Cornélios e tantos outros, ó Deus, que esses mesmos nos favorecerem, para que Jesus seja conhecido, e para que essas vidas sejam alcançadas pelo poder que salva, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, e nós cremos, ó Deus, neste movimento celestial, em favor de todos nós que aqui estamos. Glorifica o Teu nome nos conduzindo, e assim nos ajuda a realizarmos esta maravilhosa obra, e que tudo seja para a glória, e seja para o louvor do nome de Jesus. E você que está crendo neste agir de Deus, diga com força, amém, amém, e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Bênção, meus irmãos. Vamos junto então, firmes, tá? Aproveito para convidá-los também, apesar do treinamento na quarta-feira, quinta-feira estamos aqui de novo, um pouquinho mais. Não perca a oportunidade, os 4 evangelhos, um estudo harmônico do ministério de Jesus, certo? Abra suas mãos assim, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Um bom final de domingo, uma semana abençoadíssima para todo mundo, e obrigado a todas as famílias que chegaram, Deus os abençoe.